crise no serviço de emissão de passaportes e aprovação da primeira lei de diretrizes orçamentárias depois da PEC do teto de gastos públicos. Esses foram alguns dos destaques da atuação da Comissão Mista de Orçamento no primeiro semestre deste ano. E é sobre esses temas que eu converso agora com o presidente do colegiado, o senador Dário Berger. Obrigado por nos receber, senador. Eu que agradeço. E eu já começo lhe perguntando a respeito de uma crise recente, foi agora no mês de junho, a Polícia Federal deixou de fazer a emissão de passaportes por falta de verba e alegou exatamente o limite, né, o contingenciamento, na verdade, que está sendo feito no orçamento por causa da PEC, do teto de despesas públicas. A Comissão Mista de Orçamento aprovou um projeto que chegou no finalzinho do semestre exatamente para resolver esse problema. Queria que o senhor me falasse um pouquinho qual foi a solução encontrada. Bem, essa questão dos passaportes no Brasil, na minha opinião, é inaceitável. É inadmissível que nós chegamos a esse ponto de ter que cancelar os serviços e de prejudicar milhares e milhares de brasileiros que não tem nenhuma culpa e nenhuma responsabilidade pela incompetência, vamos dizer assim, do governo que não se antecipou a esse problema. De fato, os recursos orçamentários para a Polícia Federal foram contingenciados, logo a Polícia Federal tinha recurso para emissão de passaportes só por um período. A Polícia Federal avisou, comunicou o governo dessa problemática e o governo se demonstrou, de certa forma, surdo para esse problema. Quando esse problema chegou ao meu conhecimento, evidentemente que eu, como presidente da Comissão Mista de Orçamento, me sensibilizei pelo tema, não pelo governo propriamente dito, mas sim pelas milhares de pessoas que tinham programado suas viagens, sejam de lazer, sejam de negócio, seja para tratamento de saúde, e que ficaram, num determinado momento, de forma inesperada e inconsequente, sem a emissão dos seus respectivos passaportes. Imediatamente eu recepcionei o projeto de suplementação orçamentária, imediatamente eu designei o relator. Aliás, eu volto a dizer que eu tive que devolver o projeto original, porque o projeto original ele estabelecia que o suprimento de recursos da área da educação para suplementar, então, a Polícia Federal para emissão de passaporte. Isso causou polêmica na reunião da comissão, né? Tirar dinheiro da educação, que é fundamental também. Então, isso é uma atitude inaceitável. E eu comuniquei ao ministro do Planejamento que, da forma como o projeto veio, eu não poderia aceitá-lo. E solicitei a ele que determinasse os seus assessores que encontrassem um outro item orçamentário para suplementar a Polícia Federal. E qual foi a saída? O que aconteceu? E aí chegamos a um entendimento que retiraríamos os recursos dos organismos internacionais, que também eu acho que não foi a melhor rubrica. Entretanto, resolveu o problema porque era emergencial, eu não poderia devolver novamente o projeto, porque assim agravava-se cada vez mais a crise. Portanto, é o seguinte, o projeto já foi aprovado e, graças a Deus, numa celeridade enorme, por unanimidade dos membros da Comissão de Orçamento. Foram mais de 102 milhões de reais, exatamente para garantir que esse serviço funcione bem até o fim do ano. Mas e se isso, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal agora, no início de julho, também se queixou de que vai ter que fechar vários postos, outros órgãos devem reclamar. Como é que está sendo presidir uma comissão fundamental para o Congresso e para o orçamento público, nesse contexto do limite de despesas públicas? Como preparar o orçamento do ano que vem, pensando nisso, para que em 2018 a gente não tenha esses problemas? Então, a par de ser, evidentemente, um orgulho para mim, ser distinguido pelos membros da minha bancada e do meu partido indicado para presidir, por outro lado, eu posso perceber hoje nitidamente o peso da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros, principalmente no momento de crise que nós estamos vivendo, que é sem precedente na história do Brasil, e que, lamentavelmente, o cobertor é curto, e quando o cobertor é curto, quando os recursos são escassos,
nós temos que ter uma administração ainda mais eficiente do que o desejável de maneira natural. O que efetivamente não é o que aconteceu, principalmente com essas verbas. Essas verbas sistêmicas, elas não podem ser contingenciadas, porque elas vão ter um fim em si mesmo. O governo tem que antever as consequências disso. E isso acabou não acontecendo. Agora nós estamos aí diante de um problema seríssimo que é da Polícia Rodoviária Federal, como você, Hermes, bem colocou, e que me preocupa. Evidentemente que, como presidente da comissão, eu estou preocupado em dotar o governo com a instrumentalização necessária para poder agir em tempo real imediatamente. Então, existe um consenso já em reunião prévia que consegui fazer na Comissão Mista de Orçamento e existe essa disposição de todos os membros, a unanimidade dos seus membros, seja senadores, senadoras, deputados ou deputadas, de que nós temos que fazer a nossa parte e vamos procurar fazer a nossa parte bem feita. Evidentemente, observando os preceitos legais, um fato novo que surgiu agora, que é extremamente interessante, e que suscitou e suscita e suscitará de todos nós um empenhamento diferenciado, que é a PEC dos gastos públicos, onde efetivamente está estabelecido que nós não podemos criar nenhuma peça de ficção, nós não podemos ampliar nem inflar as receitas e nem escamotear, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, as despesas propriamente dito. Nós temos que fazer uma peça que não seja uma peça de ficção, que seja uma peça real. Eu ainda sonho em um dia poder elaborar uma peça orçamentária que ela seja execuível, se não na sua totalidade, mas perto da sua totalidade, porque daí a transparência e a segurança da população se ampliaria substancialmente, que saberia que o ano de 2018, por exemplo, que é a nossa responsabilidade, o que aconteceria no seu estado, no seu município, talvez até na sua rua, e com isso nós construiríamos outro padrão de relacionamento público-privado com a sociedade de uma maneira geral, para que não transformássemos novamente ou não editássemos novamente uma peça de ficção cujo orçamento tem sido até os dias atuais essa peça de ficção. O senhor está tendo a oportunidade de começar esse processo, né? Pela primeira vez, a Comissão de Orçamento aprovou uma lei de diretrizes orçamentárias, e para ficar bem claro para quem está assistindo esse programa, essa lei é que rege a elaboração do orçamento do ano seguinte. Foi a primeira que foi aprovada dentro das regras da PEC que limita as despesas públicas. Como foi esse processo? O que foi feito de diferente? Então, isso ampliou muito a nossa responsabilidade. O relator da LDO, que é o deputado federal Marcos Pestana, é um economista, é um deputado extremamente capacitado e competente, o que facilitou substancialmente os encaminhamentos das ações com relação à aprovação da LDO. Essas questões elas vêm sendo sistematicamente discutidas na ampliação da responsabilidade fiscal, que eu diria hoje que já é um marco de essência dentro da Comissão de Orçamento. Todos têm a verdadeira consciência da sua responsabilidade, da responsabilidade fiscal que é exigida de todos nós, porque nós não podemos propor uma peça que possa gastar mais do que arrecada. Quer dizer, aliás, isso é uma questão da própria existência humana. Eu não posso gastar mais do que arrecado, você não pode gastar mais do que arrecado, muito menos os governos, que têm sob a sua responsabilidade milhões, milhões e milhões de brasileiros que precisam e que necessitam dos serviços essenciais básicos e que muitas vezes em alguns estados e em alguns municípios isso já não está mais acontecendo. Portanto, isso é muito grave e isso tem tudo a ver também com a elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária, que define os caminhos que o país quer trilhar e, sobretudo, depois a peça orçamentária num sentido racional, transparente, moderno, que possa fazer jus aos novos tempos que nós estamos vivendo, né? Que possa ser exequível
e que possa ser uma peça que possa atender também todos os brasileiros e todas as brasileiras e não só o governo. Rapidinho, para a gente encerrar, a expectativa para o segundo semestre é conseguir aprovar, então, uma lei orçamentária condizente com essa nova realidade brasileira? Então, a expectativa é de muito trabalho, muita serenidade, muito equilíbrio, coisa que eu, graças a Deus, estou conseguindo implementar na Comissão Mista de Orçamento, cuja aprovação de uma lei, como eu acabei de falar, de uma lei orçamentária, que se não é o dos meus sonhos, mas que seja a mais realista possível, para que nós para que não seja preciso incorrer nessas inconsistências que nós acabamos de mencionar no início do nosso programa, uma vez que falta dinheiro para passaporte, falta dinheiro para a Polícia Federal e certamente, se continuarmos assim, vai faltar dinheiro para outras atividades essenciais e básicas da população. E isso eu não posso aceitar e vou fazer de tudo para que a gente construa uma peça realista, racional e que nós possamos embutir aí princípios de avaliação permanente, conceituais, para acompanhar a execução orçamentária através do governo federal e assim estabelecer uma nova relação do governo com a Comissão Mista de Orçamento. Senador, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. E durante o mês de julho você acompanha aqui na TV Senado entrevistas com os presidentes das comissões temáticas do Senado e também do Congresso Nacional.